Você é uma pessoa que já duvidou das promessas de Deus pra sua vida? Se a resposta for sim, fica aqui nesse vídeo que Deus vai falar com você. Ou, se você quer saber mais um pouco sobre essa gravidez linda, esse novo tempo que nós estamos vivendo, fica aqui também, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Bom, como você já sabe, estou grávida, nós sabemos que a Manuzinha, a nossa promessa, é um projeto lindo que Deus sonhou pra esse novo tempo que nós estamos vivendo, um sonho realizado. E o que aconteceu, né, após tudo que eu já compartilhei com vocês no vídeo anterior, depois de nós descobrimos a gravidez, de eu compartilhar com o Rafa, enfim, nós passamos um processo de grande alegria, de festejar muito, estamos festejando até hoje. E nós viajamos, né, decidimos fazer a viagem, eu passei com a médica, comecei o pré-natal. A médica liberou, tava tudo bem com o bebezinho, a nossa viagem foi incrível. De princípio, eu estou muito mais, como eu posso dizer, não diria retraída, porque eu tô muito bem, eu tô muito assim, em paz, tô muito feliz, muito realizada, mas eu tô sentindo mais vontade de ficar no meu cantinho. E aproveitando cada momento, né, se eu tô com sono eu durmo, se eu quero fazer algo eu vou lá e faço, se eu quero comer algo eu vou lá e como, então assim, eu tô aproveitando ao máximo essa gestação. E a gente viajou, a viagem foi incrível, né, de princípio eu já tinha falado que eu divulgaria, né, compartilhei com o Rafa, que ele perguntou, e aí, a gente vai divulgar e tal? Mas a gente faz a divulgação lá, acabei decidindo aproveitar toda a viagem com a minha família e depois compartilhar, enfim, mas a nossa viagem foi maravilhosa, né, obviamente a gente teve algumas restrições por questão, né, da gravidez, algumas coisas grávida não pode fazer, mas lá na Disney mesmo a gente teve a pulseirinha que é preferencial, então eu e a minha família nós passávamos na fila preferencial, tinha um certo cuidado, um certo zelo, achei incrível, né, esse cuidado por ser um parque de diversões que vai muita gente, enfim, então assim, a gente aproveitou muito. E aí, voltamos de viagem, tudo, eu estava no meu pensamento, nos meus planos, eu faria a sexagem lá pra 13ª semana de gestação, até que eu falei assim, não vou aguentar, melhor eu fazer logo. Se é a partir de 8 semanas, porque esperar 10, 12, 13 semanas, vou fazer. Quando eu fiz 8 semanas e um dia, eu fiz o exame da sexagem. E quando eu realizei o exame, eles falaram, daqui 4 dias úteis o resultado sai. Eu fiz na sexta-feira, então eu pensei, lá pra quarta-feira sai o resultado. Quando foi no sábado, eu peguei, fiz o que eu tinha pra fazer, alguns compromissos, tudo. Quando foi no final do dia, à noite, eu mandei mensagem pra minha irmã, Du, você chegou a dar uma olhadinha, por algum acaso, lá e ver se saiu o resultado do exame? E aí ela, peraí. E eu falei assim, será que ela foi ver? Mas ela já tinha visto o resultado. E aí ela pegou e me mandou. Saiu em letra maiúscula. Eu já, meu Deus, aí eu mandei umas carinhas de assustada, uns emojis. E aí ela também me mandou várias figurinhas. E aí eu, mas tá tudo certo, você conseguiu ver o sexo do bebê, tá tudo ok? Porque eles falaram, né, olha, se tiver qualquer intercorrência no exame, alguma coisa, nós precisamos refazer o exame, ok? Eu falei, beleza, assinei um termo lá e tal. E aí eu falei, mas deu tudo certo? Porque senão eu tinha que refazer. Ela, não, eu só posso dizer que tá tudo certo, eu vi o resultado, tá tudo ok. E eu, meu Deus, e aí ela mandou ali, festejando e tal, e ela, só isso eu posso dizer. E aí eu, pronto, cheguei nada, né, eu liguei pro Rafa imediatamente, amor, a Du já sabe o sexo do nosso bebê. E assim, eu quero saber também. Isso foi no sábado, sem ser esse sábado que passou no outro retrasado. Eu falei assim pra ele, a gente precisa resolver sobre o chá revelação pra ontem. E aí começa a ver uma casa, ver outra casa. Eu já tinha pesquisado algumas chácaras, sítios, porque eu queria, né? Do jeito que foi, era o jeito que eu queria. E aí eu falei pra ele, tem alguns lugares que eu já fiz orçamento e só tinha uma chácara que tinha a data e tal, né? Pra os dias que a gente queria. E tinha pro próximo final de semana, que no caso foi dia 19 de outubro. E aí eu falei pra ele, amor, tem que ser dia 19 de outubro, porque assim eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, eu vou estragar a surpresa, não vai valer fazer o chá revelação e aquela coisa toda. Mas então uma semana, com muito custo, eu vou aguentar, segurar. E aí, beleza, ele, tá bom, vamos fazer. Então, o Rafa não é muito de festa, ele não curte, eu já sou muito festeira. Minha família sempre foi a família de se unir, fazer almoço no domingo, vamos fazer Dia das Mães, vamos comemorar isso aqui. Então a gente sempre fez muita festa. Então eu sou da festa, eu amo. O Rafa já não curte muito. Então ele topou, né? Ele falou, meu, você quer fazer? É o seu sonho, vamos fazer. E aí, beleza, decidimos, começamos a correr e fechar esse sítio, e fecha não sei o que, resolve isso, resolve aquilo. Sei que foi uma semana resolvendo as coisas, deu tudo certo. E aí, o que aconteceu? Vamos falar agora da dúvida. São as setas que o maligno lança sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para que a gente duvide das promessas de Deus. E aí foi onde começou. Como eu disse pra vocês, pessoas já tinham sonhado comigo antes mesmo de eu ficar grávida. Pessoas tinham sonhado que eu estava grávida de uma menina. Teve umas 2, 3 amigas que sonharam, que assim, a gente não tem uma amizade tão profunda, mas a gente tem uma conexão. E sonharam comigo, né? Uma não sabia nem que eu tinha já o sonho, o desejo de ter uma menina. Outra não é uma amizade tão grande assim, e também sonhou. E ela falou, tia, eu não tava pensando em você, sonhei que você estava grávida de uma menina, enfim. Então assim, já tinha, antes mesmo de eu engravidar, tinha pessoas, né, sonhando comigo grávida de uma menina. E aí teve a revelação da conferência que eu falei pra vocês, que a mulher chegou e falou, né, comigo, a gente conversou um pouco, e ela falou assim, chegou o tempo de gerar sua menina, agradece a Deus. E eu amei, aleluia, tal, isso aqui. Por isso que eu fui lá e fiz o teste, né, no dia seguinte, depois que eu voltei da viagem. Só que aí o que aconteceu? Tava tudo certo, chá revelação, tudo ok, já tinha feito sexagem, minha irmã já sabia o sexo. E aí eu fiquei, pronto, é isso. Agora eu preciso acreditar e confiar na promessa. Lembro-me bem que na segunda-feira eu
Sentei na minha sala, comecei a orar, comecei a apresentar a Deus na minha gestação e falar: Senhor, me traz uma palavra para essa criança, né? Eu sei que o Senhor tem um projeto, um sonho, um propósito para a vida desse bebê e eu quero que o Senhor me revele na tua palavra. E lembro que eu abri a Bíblia e o Senhor me levou àquela palavra, que eu não vou lembrar a referência agora, mas que diz: protege-me como a menina dos teus olhos. E ali eu senti muito, profundamente, que Deus estava dizendo que era a menina dos olhos dele que estava no meu ventre. E eu chorava e eu falava assim: é a menina dos teus olhos, Senhor, guarda ela como a menina dos teus olhos, Senhor. A minha filha é tua, foi o Senhor que sonhou com ela. E eu chorava, eu orava. Depois eu vou colocar aqui, né, do bloco de notas que eu fiz anotações e tudo mais. E foi assim, lindo, sabe? Foi lindo. E ali o que eu deveria fazer? Confiar plenamente na promessa do Senhor e não duvidar. Porém, a gente é ser humano, a nossa carne é muito fraca. E aí, beleza. Dia passa e resolve coisa, e vai e compra a lembrancinha, né? Fui com a minha mãe, a gente, enfim. E aí o que aconteceu? Quando foi mais ou menos na quarta-feira, começou aquela, sabe, aquela, quero saber, ai meu Deus, tá chegando, ai meu Deus, e não chega nunca, e parece que chega dezembro e não chega o chá. E aí eu comecei a fazer todos aqueles testes que existem pra saber se é menino ou menina. Senta no garfo, senta na colher, senta, como que é? Coloca a aliança no fio de cabelo, coloca a aliança na corrente. Que mais? Como que é o nome daquele, gente? De ver ultrassom, qual lado o bebê tá, tabela chinesa, tudo quanto é que coisa que vocês imaginarem, que nem sabia que existia, tá eu lá vendo, tá eu lá fazendo, até chat GBT. Ele disse pra mim que era uma menina. Enfim, um bocado de coisa. Mas sabe o que é isso? É engraçado? É. Mas também nós precisamos nos atentar que em todo o tempo o mundo espiritual ele é mais forte do que nós imaginamos e o inimigo ele só espera uma brecha. E eu, Tiele, concedi a ele a brecha que ele tanto queria. Que era o quê? A dúvida. Era o questionamento. Será que é uma menina? Deus já tinha confirmado em sonho através de pessoas que eu nem tava conectada no dia que essas pessoas sonharam comigo grávida de uma menina. Deus usou profetas há anos atrás, como eu disse, né? Que eu sonhei, que foi quando nasceu o sonho de eu gerar uma menina. Deus já tinha falado através da moça na conferência. Através da palavra, e eu ali fazendo um bocado de teste. Lembra que eu compartilhando com o Rafa, né, os testes que eu fazia? Amor, esse deu menino, esse deu menina, esse deu menino, esse deu menina. E aí ele ria e tal, desde sempre o Rafa falou assim: eu tenho certeza absoluta que é uma menina. E eu falava assim pra ele: amor, eu tô fazendo os testes tudo, mas assim, Deus já trouxe tantas confirmações de que é a menina. E aí eu fui fazendo os testes, eu fico imaginando o Espírito Santo de Deus olhando e falando assim: não, fala sério, eu já falei, eu já comprovei, eu já dei a última palavra e ela ainda tá duvidando. Não, mas que fé pequena é essa? Que fé menor que um grão de mostarda essa menina tem. E aí eu lembro que, não satisfeita, continuei fazendo um bocado de teste. Qualquer teste que eu via, né? Eu sou muito de ficar nas redes sociais, mas eu tava vendo coisa de grávida, coisa de chá revelação, nananã. E aí eu via um teste ou outro, vou fazer esse também. Tem que contar o nome, vou contar o nome, a letra do nome do pai da mãe, não sei. Enfim, gente, eu sei que eu fiz tanta coisa que eu nem imaginava que existia. E aí depois que eu fazia, eu falava assim: ai Deus, me perdoa por essa dúvida. Mas enfim, sexta-feira eu tava ainda mais ansiosa, mas assim, tipo, muito. E aí eu comecei a ouvir muita ministração, muito louvor, e eu falava assim: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu tô duvidando daquilo que o Senhor prometeu. E se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, não importa o tempo, né? Porque tinha uma pessoa que falou assim pra mim: Ti, se não for agora a menina, vocês vão ter outro filho e vai ser a menina. Só que eu já tinha certeza que era agora o tempo. Mas a dúvida, a brecha que nós abrimos para que o inimigo ele fale. E inclusive eu quero linkar com a passagem de Sara e Abraão, quando Deus aparece para Abraão e fala que vai entregar para eles um filho, vai conceder a eles uma promessa, que é Isaac. Sara ri. Sara zomba, falta fé em Sara. Tipo assim, como eu, uma mulher de idade avançada, estéril, vou gerar uma promessa. E ela foi lá e tentou dar um jeitinho por conta da dúvida. Quantas vezes eu e você, nós vamos tentar dar um jeitinho, quando Deus, ele não quer que a gente dê um jeitinho. Ele só quer que nós confiemos plenamente que ele é Deus e que ele faz. Porque ele não precisa do cenário perfeito, ele não precisava que Sara fosse fértil para entregar para ela uma bênção. Então talvez hoje você tá tentando há tanto tempo ter um filho e você fala assim: poxa, mas Deus falou que ia me abençoar, né? Poxa, mas eu tive um sonho grávida, enfim. E não tá acontecendo. Ei, Deus, ele não precisa do cenário perfeito para que você gere um milagre. E isso não é somente sobre gravidez, mas isso é sobre todas as áreas da nossa vida, independente do milagre que você está esperando, da promessa que Deus te prometeu. Através desse vídeo eu quero te dizer: ei, Deus continua sendo Deus. Deus, ele não é homem para mentir, a palavra dele não volta vazia. Então se ele falou, vai acontecer. E isso vai acontecer no tempo dele. Às vezes a gente acha que o tempo dele é o nosso relógio, mas não é. Deus, ele não usa o mesmo relógio que eu e você. Então confia no Senhor, descansa no Senhor e fala assim: ei, Senhor, eis-me aqui, estou pronto para viver o teu milagre, para viver a tua promessa. Que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor quer cumprir na minha vida. E quando foi no domingo, eu tava em paz já. Eu já tinha orado muito. Eu tava em paz. E eu lembro que na hora da fumaça, eu falei assim: ai, amor, tô muito nervosa. E ele: calma, vai dar tudo certo. Deus é maravilhoso. A nossa Manu e tal, ok? E me beijou e eu te amo e tal. Gente, começou a contagem regressiva, eu não conseguia nem contar de tão nervosa que eu tava. E aí eu contei e tal. Quando fez a explosão, que eu olhei pra trás, as minhas pernas ficaram bambas. Todas as experiências sobrenaturais que eu tenho com Deus, eu sinto a minha costela ferver. Minha costela queimava tanto que eu abaixei assim. E as minhas pernas doendo e eu chorava que não saía o choro de uma experiência tão única e sobrenatural. E Deus falava assim pra mim:
Eu sou aquele que promete e cumpre. Eu sou aquele que promete e cumpre. E eu chorava, gente, eu chorava. Porque é sobrenatural quando Deus fala e a gente vê acontecendo. E muitas vezes Deus me usou pra falar com pessoas, e quando é sobre o outro a gente acredita tanto, mas quando é sobre nós, sobre a nossa vida, a gente duvida. A gente fala assim, será? Mas será que eu não tô ficando louca? Será que não é outra voz que eu escutei? Ei, que nós estejamos alinhados e alinhados em Deus, pra que a gente não duvide quando Deus falar conosco. Porque na quarta-feira, se eu não me engano, antes do chá, eu sonhei com a fumaça rosa, e eu falei, né, ai gente, eu sonhei a fumaça rosa. E aí o ex e o Brian, né? Ai, mãe, sério? E aí o ex falou assim, mãe, sempre quando a senhora sonha acontece, então é a Manu. E eu, mas ainda assim, eu tive dúvida. Ainda assim, eu falei assim, ai, será? Será? Então esse vídeo você quer dizer pra você, não deixa a brecha do será aberta. Porque se a gente abre essa brecha, se a gente fala, se a gente coloca pra fora em palavras, será? O inimigo, ele entra e ele começa a lançar um monte de seta na nossa mente, de dúvidas e questionamentos. E por isso existem várias pessoas hoje desacreditadas da promessa, do sonho realizado, da restauração, da restituição. E eu sempre falei pra Deus, Deus, eu sei o que eu vivi antes de te conhecer. E hoje, te conhecendo, tudo na minha vida, a partir de agora, eu quero que as pessoas vejam a tua glória. Eu quero que as pessoas vejam o teu poder e que as pessoas acreditem que é possível sim, que o Senhor é real. E esse vídeo é só pra complementar e dizer pra você, ei, Deus é real. Deus, ele é sobrenatural. Deus, ele é detalhista. Deus, ele reverte cenários. Deus, ele tem restauração pra tua vida. Deus, ele tem sonhos realizados. Ele tem promessas cumpridas. Deus não mente. Quem engana, quem falha é o homem. Então confia em Deus. Entregue, confia que ele vai te surpreender. Então, descansar no Senhor, né? Foram 2 anos e meio orando pela nossa Manu. Depois foi 1 ano e pouquinho esperando o positivo e ele chegou. Então eu profetizo e declaro que a Manu chega como milagre nas nossas vidas, mas para gerar milagre na vida de outras pessoas. E você vai testemunhar, você vai falar assim, Tiele, eu vi esse vídeo, eu assisti o seu vídeo e ali eu comecei a crer que eu sou fértil e que o meu marido tem a semente para fecundar no meu ventre. E essa semente, ela vai germinar e nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então a Manu já desde o ventre, ela começa a ser instrumento do Senhor para que você viva milagres, para que você veja o poder de Deus se aperfeiçoando na tua fraqueza e que você desfrute dos milagres de Deus para tua vida, para tua casa, para tua família. E eu tenho certeza absoluta que eu vou ouvir muitos testemunhos. Então, recebe essa semente de esperança no teu coração, fecha as brechas, confia e descansa no Senhor. E tô com sede. Depois eu volto com mais um pouco dessa história maravilhosa que nós estamos vivendo, esse novo capítulo, né, da nossa história. Deus te abençoe.